Vamos lá, questão de número 39, questão aí que caiu do IME de 2003, que é justamente o ano que eu fiz o vestibular. Eu tive que fazer essa questão na prova do IME, eu acho que eu acertei. Ela diz o seguinte: primeiro ele define o que é uma função crescente. Ele diz que uma função é crescente quando se o A1 é maior ou igual, se o A1 é maior que o A2, então o f de A1 é maior ou igual que o f de A2. Fiz a definição matemática do que é uma função crescente, né? E na prática uma função crescente é quando você tem um gráfico que não desce. O gráfico pode até ter uma parte aqui no meio estacionada, né? Que é justamente por isso que aqui tem maior ou igual. Você pode ter dois números diferentes com o mesmo f, mas o importante é que essa função nunca desce. Então se você vai aumentando o x, ou o y, né, que são os f's, ficam iguais, ou o cara que tem maior valor em x tem valor maior. Então isso significa que ou a função está estacionada ou ela está subindo. Ela nunca está descendo. Então no gráfico é isso, na definição formal é isso aí. Aí ele definiu isso aí, né? Isso até é um negócio que se espera que você já saiba, né, quando chega lá na prova, mas para não ter dúvida ele já definiu que função crescente é isso. Ele definiu o enunciado para você não confundir, não ter como confundir a definição de crescente com estritamente crescente. Quando você fala estritamente crescente, por exemplo, você tira aqui esse igual. Função estritamente crescente não pode ter um pedaço estacionado aqui. Função estritamente crescente é a função que realmente só cresce. Ela nem desce e nem fica estacionada. Então ele definiu justamente para não ter dúvida sobre o que ele está querendo na questão. E aí, na letra A, ele faz um caso bem particular, bem pequeno, que é a função vai desse conjunto nesse. E aí eu quero saber quantas funções crescentes existem desse conjunto nesse conjunto. Bom, veja bem, você basicamente fazendo na mão mesmo, né, já que é pequeno, você tem um primeiro caso, que é supondo, já que pode, supondo que f de 1 igual a f de 2. Lembra que para montar uma função, isso aí a gente já brincou com isso, né? É uma coisa que é comum nas provas, principalmente no IME e do ITA, brincar de montar função usando análise combinatória. Então, para você construir a função, você precisa definir o f dos elementos do domínio. Então, como o domínio só tem o 1 e o 2, para mim basta, né, definir qual vai ser o f de 1 e qual vai ser o f de 2. Aí uma possibilidade é que o f de 1 e o f de 2 sejam iguais. Nesse caso, como só tem 1 e 2 aqui mesmo, a função vai ser constante. Então, de quantas formas eu posso escolher o f de 1 e o f de 2, que vai ser a mesma coisa? 4 formas, né? Ou esses caras vão ser iguais a todo f1 igual a f2, que é igual a 1, ou é igual a 2, ou tudo igual a 3, ou tudo igual a 4. Então aqui, simplesmente, 4 casos. Ou a função é constante todo mundo igual a 1, ou a função é constante todo mundo igual a 2, ou igual a 3, ou igual a 4. 4 funções diferentes. E o segundo caso, e aí que é uma coisa interessante para você observar, o segundo caso é supondo que f de 1 seja diferente de f de 2. E aí vem um negócio interessante para você pensar no link disso aqui com combinação simples, ou depois com permutação com repetição e tal. Se o f de 1 for diferente de f de 2, como a função tem que ser crescente, ou os f's seriam iguais, ou necessariamente se ela vai ser crescente, se já que eles não vão ser iguais, que eu já analisei separado, necessariamente o f de 2 tem que ser maior que o f de 1. Concorda? Para a função ser crescente, já que eu estou separando a opção deles serem iguais, já vi lá em cima, nesse caso elas serem diferentes, veja que devemos ter f de 2 maior que f de 1, com certeza. Não tem outra possibilidade. O f de 2 tem que ser maior que o f de 1. Isso significa, garoto, isso significa que basta
você escolher aqui no conjunto imagem os dois números que você vai usar. Uma vez escolhidos os dois números que eu vou escolher na imagem, está resolvido. O maior dos números tem que ser o f de 2 e o menor dos números tem que ser o f de 1. Então esse é o grande lance, o grande pulo do gato que te ajuda a generalizar a ideia. Então, logo, basta, que é a esposa do basto, escolher os dois elementos da imagem. Então, ou seja, 4 escolhe 2. Por que basta isso? Desses 4 números que tem aqui, eu escolho 2 deles. Vamos supor que eu escolhi aqui, eu tenho aqui, né? O conjunto está aqui 1, 2 e tem aqui 1, 2, 3, 4. Estou dizendo que para eu montar essa função crescente, nesse segundo caso, basta eu chegar ali no conjunto imagem e escolher os dois números que eu vou usar. Isso determina completamente a função. Por quê? Vamos supor que eu tenha escolhido aqui esses dois caras, o 2 e o 3. Esses dois números foram o que eu escolhi para fazer parte da imagem. Uma vez escolhido isso, para a função ser crescente, a única opção que eu tenho aqui de montar a função é fazer o 1 ir no menor e o 2 ir no maior. A escolha dos dois números a serem usados determina completamente a função, porque eu não poderia aqui permutar, né? Eu não poderia fazer a seta trocada, jogar essa aqui para cima e essa aqui para baixo. Uma vez escolhido que eu vou usar naquele conjunto para formar a imagem os elementos 2 e 3, a função tem que ser essa, para poder ser crescente. Então, o número de funções que eu botei vai coincidir com o número de vezes aí que eu posso escolher dois objetos no universo de 4. 4 escolhe 2. Então, isso aqui, 4 escolhe 2, né? É 6. Logo, temos a soma, né? 4 casos aqui, 6 casos aqui. 4 mais 6, que é igual a 10 funções. Essa é a resposta da letra A. No próximo vídeo vamos ver a letra B. A letra B tem duas soluções, né? Dá pra gente fazer de duas formas. Valeu!